Livro Companhia Ciências, nono ano. Capítulo 15. Etnoastronomia. A imagem que aparece é de um sítio arqueológico tombado como patrimônio nacional em 1944. Trata-se da Pedra do Ingá, que representa um dos indícios mais expressivos da astronomia pré-histórica no Brasil. A observação do céu é uma prática muito antiga e foi registrada por diversos povos. Vimos no sexto ano que o mapeamento do céu por meio das constelações permitia interpretações e marcava eventos associados a fenômenos naturais que ocorriam na Terra. Como os povos que habitavam essa região associavam esses fenômenos celestes aos acontecimentos do dia a dia? Outras civilizações também interpretavam o céu da mesma maneira? Qual a finalidade da observação do céu para as diferentes etnias? Como os povos antigos sabiam qual era a melhor época para plantar, colher e fazer suas festas religiosas? Quais eram os principais mitos, lendas e tipos de orientação espacial associados às diferentes culturas? Neste capítulo vamos entender um pouco mais a interpretação do céu feita por diferentes povos. Um olhar étnico e cultural sobre o universo. A observação sistemática do céu e a utilização dos astros como fonte de inspiração para as explicações de grande parte dos fenômenos naturais são marcantes entre os povos das mais diversas culturas. Embora o céu seja visto, em cada hemisfério, com as mesmas configurações e características, a maneira como ele é observado e interpretado pelas diferentes culturas não é a mesma. A construção dos saberes de cada povo se deu com base em situações específicas e na observação de fenômenos que ocorriam na natureza ao redor. Esses saberes eram, em grande parte, associados à observação sistemática do céu, e os eventos astronômicos orientavam as necessidades básicas de sobrevivência de cada grupo, como a procura de lugares para morar, a busca e a coleta de alimentos, a caça e a pesca, além do início da prática da agricultura. Além disso, a orientação nos deslocamentos, a contagem do tempo para prever fenômenos periódicos, a elaboração de calendários, a criação de lendas e, até mesmo, aspectos místicos e religiosos foram sendo marcados ao longo do tempo com a observação do céu. No século XIX, com a busca de evidências astronômicas de como nossos antepassados interpretavam o céu, astrofísicos, astrônomos e geólogos iniciaram uma nova área de pesquisa, a arqueoastronomia. As descobertas arqueológicas, feitas sob o olhar da astronomia, permitiram que surgissem interpretações a respeito dos costumes e crenças de povos de diferentes etnias, motivando o desenvolvimento de outra área complementar à arqueoastronomia, nascendo, desse modo, a etnoastronomia. Assim, tratando-se de estudos que envolvem tanto a astronomia como a etnoastronomia, um novo termo vem sendo utilizado, pois complementa as principais atividades dessas duas áreas, a astronomia cultural. Os primeiros estudos sobre astronomia cultural apareceram nas últimas décadas do século XIX, com a investigação de alinhamentos astronômicos em sítios arqueológicos, no trabalho pioneiro do arqueólogo Sir Flinders Petrie, 1853-1942, sobre o Stonehenge, em 1880, complementado com as investigações do astrofísico Sir Joseph Norman Lockyer, 1836 a 1920, sobre as pirâmides do Egito e o Stonehenge. Ambas as pesquisas lançaram as bases de uma metodologia de investigação dos sítios arqueológicos. A astronomia cultural se dedica ao estudo das evidências de como cada povo, antigo ou moderno, observa, registra e interpreta os fenômenos celestes, integrando-os aos acontecimentos e às necessidades de cada época, como um sistema de referência e enriquecendo seu patrimônio cultural. As antigas civilizações estabeleceram calendários com base no Sol, na Lua e nas estrelas, importantes para os seus rituais e suas atividades agrícolas. Um exemplo disso são as saiwós, amontoados de pedras no deserto do Atacama, no Chile, que funcionavam como uma espécie de calendário entre os incas. Fotografia de 2018. O Santuário de Stonehenge, localizado na planície de Salisbury, na Inglaterra, é um monumento construído pelos povos celtas, entre 4.000 e 5.000 anos atrás, para observar a ocorrência de solstícios e de equinócios. Acredita-se que sua importância estava associada aos ciclos das estações e à agricultura. Fotografia de 2016. Um pouco mais. Arqueoastronomia versus etnoastronomia. Embora se complementem, deve ficar claro que, enquanto a arqueoastronomia se ocupa da descoberta de objetos, sinais, registros, gravuras produzidas por civilizações antigas e utilizadas para representar as observações do céu e de fenômenos astronômicos, a etnoastronomia se ocupa da influência da astronomia na cultura de um povo. Uma descoberta na arqueoastronomia envolve sempre uma interpretação do que isso representaria para o povo do local dessa descoberta, objeto de trabalho da etnoastronomia. Nesse aspecto, a etnoastronomia requer uma boa dose de pesquisa sobre aspectos e costumes de povos, desafiando a imaginação dos cientistas quando se pretende decifrar, por exemplo, que uma imagem de corpos celestes desenhados em uma caverna está relacionada a uma mensagem ou a uma ideia, e não se trata apenas de uma simples figura. Essa relação fica mais clara quando se analisam os conhecimentos passados de geração para geração pelos costumes, tradições e crenças. Astronomia cultural, pesquisando as marcas do passado. Nas diferentes disciplinas, desde os anos iniciais do ensino fundamental, você provavelmente aprendeu sobre lendas e mitos e pôde perceber que existem diferentes explicações para os fenômenos que ocorrem na natureza em diferentes culturas. O que é diferente de nossa cultura e de nossos costumes é simplesmente diferente, e não deve ser considerado melhor nem pior.
Em seus estudos sobre formação do universo, sistemas planetários e fenômenos astronômicos, você observou que muitas explicações que consideramos próprias à nossa cultura são provenientes de interpretações e de modelos propostos por filósofos gregos. No entanto, a observação do céu pode ser bem mais antiga. É bem possível que nossos ancestrais pensassem que, ao desvendar os mistérios celestes, seria possível conhecer e prever fenômenos que rodeavam o ser humano. Assim, surgiram calendários, relógios solares, interpretações de eclipses, nomes de constelações e outros elementos que acabaram por fazer parte da cultura de cada povo. A observação do céu pelos gregos. Na imagem, Ptolomeu utiliza um instrumento chamado quadrante para medir a altitude da Lua. Entalhe feito por Gregor Reiche, Basileia, 1508. Acredita-se que outras civilizações apresentavam essa preocupação e se baseavam na observação do céu para afirmar o seu poder de dominação e de sabedoria, como é o caso dos mesopotâmios, dos egípcios e dos maias. Fim da primeira parte do capítulo 15. Etnoastronomia. Lembrando que o livro deve ser consultado para um melhor resultado. Professor Armando agradece. Peço que se inscreva no canal e deixe seu gostei. Curiosidades do professor. Gostaria de mostrar as semelhanças entre a lenda Tupiniquim com a lenda viking do lobo Skoll. Na mitologia nórdica, Ati, em nórdico antigo, odioso, é um lobo que persegue a lua pelo céu noturno, assim como o lobo Skoll persegue o sol durante o dia, até a hora do Ragnarok, quando ambos engoliram esses corpos celestes. Depois disso, Fenrir se libertará de suas amarras e matará Odin. Os eclipses lunares ocorrem quando Ati está perto de atingir seu objetivo. As crianças nórdicas batiam potes e faziam muito barulho para tentar assustá-lo e evitar que ele devorasse a lua. As faíscas geradas pela batida dos potes podiam atravessar os céus. As pessoas da Terra que as vissem pensariam que as faíscas eram estrelas cadentes. Sem dúvida nenhuma, esse mito é muito semelhante com o mito tupi-guarani. A onça, Chive, em Guarani, ou onça celeste, persegue a lua, Jaci, todas as noites e come uma parte dela. Em algumas vezes os ataques são tão brutais que a lua fica coberta de sangue, até chegar seu irmão Guaraci, o deus Sol, para ajudar Jaci ou ressuscitá-la. Nesse momento a onça celeste quase consegue seu objetivo. Assim os indígenas acordam e começam a fazer todo o barulho possível, tentando chamar a atenção da onça. Em algumas ocasiões ela também tenta matar o sol. É sempre o povo que faz o barulho para espantá-la. Com isso o sol e lua sempre conseguem se recompor. Outras culturas também trazem relatos muito parecidos sobre esse fenômeno. Ungen min får du är